Fala pessoal, Anderson Mais por aqui, mais um vídeo para você empreendedor. Hoje eu vou falar com você que tem funcionários aí e acha que a vantagem é manter ele na tua empresa sem registro. Será que isso é um benefício para você? Será que você tem de fato alguma vantagem nisso? Eu já te adianto que o meu posicionamento é que não. Você tem na verdade aí um baita de um risco e está sujeito a um baita de um problema. Então entenda nesse vídeo que eu vou te dar aqui 4 motivos pelos quais você não deve manter funcionários sem registro na tua empresa, beleza? Esse assunto interessa para você? Então você já sabe, né? Vem comigo, fica aqui comigo no vídeo. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Anderson Maís, contador e diretor da M Contabilidade Online. Aqui nós atendemos centenas de empresas por todo o país e empreendedores com essa visão de não quero registrar meu funcionário, vou registrar com menos do que ele ganha para economizar. Isso, embora não deveria ser assim, mas é comum, tá? E isso gera grandes riscos para empresas, para empreendedores. Eu vou te colocar aqui agora, então, 4 situações bem simples, mas muito importantes para você se atentar e não cometer esses erros. Olha lá. Primeiro risco que eu quero falar com você. Risco de doença dentro da empresa, tá? Se o seu funcionário ali que não está registrado, o cara está trabalhando e ele fica doente, ele fica impossibilitado de trabalhar por 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quem que vai bancar o salário desse cara nesse período que ele está impossibilitado de trabalhar? Você pensou nessa resposta? Você pensou que você, que é o empregador, é quem vai ter que pagar esse salário? Ou você pensou que é o INSS quem tem que pagar? Ou você pensou que não precisa pagar porque simplesmente ele não está trabalhando? Olha só, a resposta correta disso é você tem que pagar o salário desse camarada. Tá? Por quê? Porque ele é um empregado teu. Ele está trabalhando para você. Você deixou de cumprir a tua parte, que é de fazer o registro dele. Então, nesse momento, você assume o risco de acontecer algo com ele que o impossibilite de trabalhar e você, consequentemente, vai ter que remunerar esse trabalhador aí até que ele se reabilite e possa voltar ao trabalho. O INSS não paga, Anderson? Pagaria se ele tivesse registrado na qualidade de segurado, você contribuindo com a Previdência com relação aos valores referentes ao registro dele. Ah, mas eu tenho que pagar e se eu não pagar? Se você não pagar, muito certamente vai haver uma ação trabalhista e o juiz, obviamente, vai falar que você deve sim pagar, pois é um direito do trabalhador e você, como empresário, assumiu o risco do negócio e você cometeu erro quando você não registrou ele. Então, primeira dica. Segunda dica, a gente sempre tem que pensar no pior, tá? Nós somos empresários, empreendedores, a gente não tem que ser... Claro que nós temos que ser otimistas, mas não o tempo todo. A gente tem que pensar também nas coisas ruins que podem acontecer, porque, infelizmente, elas acontecem na vida real, né? Nem tudo são flores. E se um funcionário que você colocou aí para trabalhar para você morre? O cara pode morrer, a gente é de carne e osso, a gente pode estar aqui hoje, amanhã, só Deus sabe. E o cara está lá trabalhando para você, a família está em casa esperando o cara voltar, esperando o cara levar a compra para casa, colocar comida na mesa. Acontece alguma coisa, esse camarada morre, ou morre dentro da empresa, ou morre no caminho para casa, ou morre de alguma coisa, mas ele morre. O que acontece com esse cara? O cara morreu. Pensa muito bem, se ele morreu e não está registrado, primeiro, o INSS não vai amparar esse cara porque ele não é segurado do INSS. Mesma coisa que eu expliquei no exemplo acima, só que aqui o exemplo é só mudou o fato, né? O fato é que o cara morreu e ali no outro o cara tinha ficado doente. Doente se recupera, uma hora ele volta, mas e morto? O que vai acontecer, meu amigo? Você pode ficar sujeito a pagar, além de indenização para essa família, pensão para essa família pelo resto da vida, enquanto essa família existir. Então, olha o prejuízo que você pode estar colocando para dentro da tua empresa pelo fato de você querer economizar algumas migalhas e não cumprir a lei trabalhista. Então compensa economizar essas migalhinhas de não registrar o camarada para não depositar um fundo de garantia ou um INSS e correr o risco de acontecer uma catástrofe dessa. Então, o empreendedor ele tem que ter consciência, ele tem que pensar em tudo. Tá? Não economize em migalhas, faça diferente, precifique o teu produto, o teu serviço de forma correta, para que você possa pagar todos os direitos que seus funcionários têm, assim como os impostos que a sua empresa deve, dentro do preço que você vende o teu produto, o teu serviço. Se não for assim, não adianta você insistir, porque o que você está fazendo está errado. E você está correndo um risco muito grande, achando que está tendo resultado, mas na verdade daqui a pouco você pode ter aí um prejuízo gigantesco, certo? Terceiro ponto, nós falamos em possibilidade de doença, possibilidade de morte.
e a possibilidade de acidente. Ah, mas na minha empresa o cara trabalha sentado atrás de uma mesa, ele não vai se acidentar. Tudo bem, só que o acidente não é apenas o acidente de trabalho. Se ele se acidentar lá fora, e se ele for atropelado, se ele quebrar a perna jogando bola, ah, mas ele quebrou a perna jogando bola, não tem nada a ver com isso. Aí que você se engana, meu amigo. Se o cara trabalha para você, ele ficou impossibilitado de trabalhar, é o INSS quem iria pagar ele se ele tivesse qualidade de segurado, se ele tivesse o registro dele. Como ele não tem, nesse exemplo que nós estamos usando, você vai ficar responsável pelos pagamentos dele se ele se acidentar, se ele ficar impossibilitado de trabalhar. Mesma regra que nós falamos aqui acima, tá? E para nós finalizarmos aqui, quarto e último motivo para você não ter mais funcionários sem registro aí, tá? Tem gente achando que eu estou fazendo terrorismo. Não estou fazendo terrorismo, não. Estou te dando informação relevante para você tomar decisão inteligente. Tem uma grande diferença, tá? Então vamos aqui, ó. Quarto e último ponto. Risco de ação trabalhista. Tá? O simples fato de você não estar com o teu funcionário aí registrado já te coloca em risco de uma ação trabalhista, seja por reclamatória do próprio funcionário por se sentir prejudicado, né, por não ter direitos como direito de ser segurado da Previdência, não ter o seu fundo de garantia depositado, não poder participar de alguns programas do governo, ou ainda uma ação trabalhista por conta de fiscalização. Muito comum o Ministério do Trabalho chegar em empresas fiscalizando e encontrar lá funcionários sem registros e atuarem essas empresas em multas altíssimas, penalidades altíssimas que não vale o custo de um funcionário registrado. Então compensa você registrar seu funcionário, fazer a coisa certa e não correr esses entre vários outros riscos, tá? Te dei 4 exemplos aqui, mas poderíamos falar aqui em 20, 30, 50. Tem várias possibilidades de risco quando o funcionário está sem registro. A verdade é que não compensa. Precisa de ajuda para regularizar isso? Precisa fazer uma análise de quanto que custa um funcionário, né? Ou regularizar logo, registrar essa turma aí? Você pode contar comigo, você pode contar com a minha equipe aqui na M Contabilidade. A gente atende empresas de todo o Brasil e a gente sempre tem um compromisso de fazer o melhor para que vocês tenham o menor custo e a maior assertividade em tudo que envolve a parte da contabilidade, beleza? Desejo que você tenha muito sucesso, regularize essa situação aí. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos.